Paz do Senhor a todos. Estou aqui para, mais uma vez, para transmitir a palavra do Senhor para todos os irmãos e todos aqueles que vão assistir, essa palavra, essa mensagem. Hoje nós vamos falar do segunda lição da EBD, tá? Segundo trimestre de 2020. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Quero dizer para os irmãos do Terezinha 1 que nós continuamos sem os nossos cultos presenciais, por enquanto. Os irmãos continuem louvando, glorificando a Deus, fazendo seus cultos nos lares, acompanhando nossos cultos ali na sede. O pastor Davi, hoje à noite, o pastor Jasson estará no culto, Então, transmitindo uma palavra, trazendo provavelmente um direcionamento de como vão ficar as coisas por esses dias. E nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Também aqueles irmãos que estão contribuindo com alimento, para ajudar aquelas famílias que estão sendo afetadas, ou até mesmo com valor, uma oferta. Deus abençoe vocês. Continue nos ajudando, todos que puderem. Entre em contato comigo, com a minha esposa. Tem a nossa irmã Cláudia, que é da assistência social da FIB, para nós atendermos essas famílias que estão sendo afetadas, por esse cenário aí. Bem, então vamos começar aqui nossa EBD, nossa lição. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Texto áureo. Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo 22, 1. Verdade aplicada. Os Salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Objetivos da lição: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Texto de referência é o Salmo 2, Salmo 22 e o Salmo 110. Nós vamos falar sobre estes salmos e falar a respeito da obra de Cristo descrita nestes salmos. Salmo 2 diz assim, versículo 1, 2 e 3. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo 22. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Verso 27 do Salmo 22. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, este é o Salmo, os Salmos, que vão ser, nós vamos falar aqui nessa manhã. E lá no capítulo 1, ou melhor, na introdução, diz assim, nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Então, nós vamos estudar aqui os salmos acerca de Cristo, e as missões. Nós falamos semana passada bastante sobre salmo, a parte teórica. Hoje nós vamos falar de Cristo. Então vamos lá. Profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4:25, relata 3 profecias a respeito do Messias.
a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Então, o Salmo 2, ele traz essas três verdades, né? Que aconteceu, né? O Salmo foi escrito bem antes de Jesus vir, né? À Terra. E esse Salmo vai trazer aí uma revelação, né? A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Então, por que se amotinam as gentes, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, né? Então, a expressão aí do Salmo. E também o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Então nós vamos lá no Salmo 2, nós vamos ver essas verdades, né, essas revelações. No Salmo número 2. Aqui vai até o verso 3, mas depois do 3 diz: aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre os meus santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu as arrebentarás em pedaços como a um vaso de oleiro. Agora, portanto, a vós reis, sede sábios, sede instruídos vós juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Então aqui fala do Messias, é uma revelação de quando Jesus viria à Terra, da revolta das nações, e também algo profético, né, do triunfo do reino de Cristo, que vai ser lá depois do arrebatamento, né? Lá no milênio ele vai reinar, ele vai triunfar, e esse salmo traz essas verdades. Então nós vamos falar aqui rapidamente, até para o vídeo não ficar tão longo. Vamos aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição dos irmãos, pode mandar mensagem para mim, eu vou estar tirando as dúvidas para vocês. 1.1 A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se e revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada. Independe da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes em conluio e são direcionados ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Então, aí tem uma lista aqui: Salmo 45, 89, Isaías 61, Daniel 9, 24, alguns textos que falam do prenúncio de Cristo, né? Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, já existe esse espírito de revolta, né? E contra Cristo. Então, no mundo jaz o maligno, e o maligno está aí afetando as pessoas, fazendo com que elas não aceitem Cristo e se revoltem contra ele. Então, glória a Deus, louvado seja Deus que nós fomos escolhidos para amar a Cristo, para estar do lado de Jesus. Então,
no 1.2 vai dizer, ó, continuando, né? O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 2, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos. A. Os sábios entendidos serão confundidos. E B. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses 2,15. Então, é interessante que essa é uma revelação do futuro no livro de Salmo, mas como eu disse, esse espírito de revolta, de não se submeter ao poderio de Cristo, já está aí, né? O espírito, essa influência da revolta, de não se submeter a Cristo, já está aí. E nós, como cristãos, nós não podemos de forma nenhuma ter resquício que seja desse espírito de revolta. Então, é uma palavra que deixa para nós uma reflexão. Então, esse espírito de revolta, nós temos que tirar do meio de nós, do nosso ser, do nosso íntimo. E nós temos que nos submeter à vontade de Cristo. Então, Cristo ele é soberano. E nós temos que declarar essa soberania de Cristo através do nosso comportamento e das nossas atitudes. Então, fica essa reflexão para nós nessa manhã. Então, como que nós estamos nos submetendo a Cristo? Jesus tem sido o Senhor da nossa vida? Jesus tem sido algo assim que domina o nosso ser, né? O Espírito Santo tem agido de forma a trazer o nosso comportamento a sermos realmente, verdadeiramente servos de Cristo, né? O servo, né? O Paulo até usa a palavra servo no grego como escravo. Então, esse domínio de Cristo, as nações não querem, né? As nações não querem esse domínio. Mas eu e você, nós temos que ser dominados por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, da palavra, nos submetermos a Ele. Então, fica já essa reflexão para nós. Vamos ter Jesus, o nosso Senhor, que Ele domine a nossa vida, nosso comportamento e as nossas atitudes. Então, continuando aqui, o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. O decreto divino, escorçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado é extensivo. A Igreja, conforme podemos verificar em Efésios. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também dos gentios, e os confins da terra. Por fim, aquele que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo. Então, aqui vai falar acerca até do juízo de Deus, e quem não aceitasse esse domínio sofreria o juízo. Então, olha como é importante nós estarmos governados por Cristo, né? Pelo Espírito Santo, pela palavra, e voluntariamente, por amor, nos submetermos a Cristo, a Ele. Porque no juízo, não será assim. No juízo, quem não se submeter
sofrerão, né, o juízo, na verdade. Então, quando vier a ira de Deus sobre a terra, quem não se submeter a esse juízo, a esse domínio, melhor dizendo, sofrerá o juízo. E glória a Deus, né, irmãos, que nós não vamos sofrer esse juízo, porque hoje nós voluntariamente estamos aceitando, né, voluntariamente, por amor, o domínio de Cristo sobre as nossas vidas. Então, continue amando a Cristo, continue concordando com esse domínio, continue na vontade dele, fazendo aquilo que ele quer que você faça, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha, da sua vida, da nossa vida, a partir do momento que nós nos submetermos a Cristo. Amém? Agora vamos para o 2. Agora para a parte 2, o sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica, é também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Então, o Salmo 22 é conhecido como Salmo da Cruz. Então, eu não vou ler todo o Salmo, porque é uma leitura extensa, mas você pode ler aí na sua casa, você vai ver, né? Por exemplo, versículo 1, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Ó meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não ouves, e de noite, e não tenho sossego. Mas tu és o Santo, ó tu que habita nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme, e não homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem riem de mim para escarnecer. Disparam o lábio e sacodem a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que ele o livraria, que ele o livre, vendo que se deleita nele. Então, é o sofrimento de Jesus na cruz, né? Todos zombando, caçoando dele. O preso lá na cruz dizendo: vai, você não confia em Deus? Se livra agora, né? Livra a ti e a nós, né? Salva a ti e a nós. Então, é o Salmo do sofrimento de Cristo, Salmo 22. Então, na sua casa você lê, você vai ver que este Salmo fala da cruz, do sofrimento. Então, quando ele diz, né, lá na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns teólogos, estudiosos da palavra, diz que ali ele estava fazendo menção deste Salmo. Então, porque era o Salmo da cruz. Não é que Deus estava abandonando ele, né? Mas que ele estava fazendo menção deste Salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, ele estava fazendo menção do Salmo 22, que é o Salmo que descreve o sofrimento da cruz. Então, esse Salmo 22 vai ter três fatores aqui que o autor coloca na revista. O primeiro, sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, dizendo ser maldição por nós. Então, ele se sujeitou ao abandono. Ele foi abandonado por todos. E ele se submeteu a isso, sabendo que essa era a vontade de Deus. Então, olha o exemplo que Jesus deixou para nós. O nosso exemplo, irmãos, nosso padrão de vida tem que ser Cristo.
Não posso utilizar outro padrão, outro formato de comportamento que não seja Jesus. De maneira nenhuma. Eu posso me utilizar de um padrão de vida para eu viver nessa terra que não seja Cristo. E olha o exemplo que ele deixa. Ele aceita o abandono. Ele saberia que ele passaria por isso. E ele se sujeitou. Então, nós falamos aqui no começo sobre a sujeição a Cristo, né? E agora, Cristo nos dando um exemplo de sujeição. Então, como que eu posso falar? Ele quer que nós nos sujeitamos a Ele, sim, mas Ele deixou um exemplo de sujeição. Então, Ele se sujeitou ao abandono e ao sofrimento e à cruz, a muitas coisas, né? Que o autor ele referencia o abandono, mas dentro do Salmo, né? Porque ele expressou isso no Salmo, né? Por que me abandonaste? Por que não está tão longe de me ajudar das palavras do meu bramido? Então, ele aceitou esse abandono. Ele foi abandonado por todos e até pelo próprio Deus na hora da cruz, né? O abandono assim, Deus abomina o pecado. Então, ele sente esse abandono, ele sente que o Deus estava rejeitando o pecado que estava sobre ele ali. Ele não era pecador, mas o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E por causa disso, ele sentiu esse abandono pelo próprio Deus. Então, é o exemplo de Jesus, de sujeição à vontade de Deus, né? E não foi só ao abandono, ele se sujeitou à cruz, ele se sujeitou ao sofrimento, ele se sujeitou a deixar de ser Deus e estar conosco. Então, isso fica de exemplo para nós, que nós possamos nos sujeitar como Cristo se sujeitou, né? À vontade de Deus. Então, não tem como eu declarar que eu sigo o exemplo de Cristo se eu não me sujeito à vontade de Deus. Não tem como. Não tem como eu declarar que eu sou um cristão que é semelhante a Cristo. Eu declarar que Jesus é o meu Senhor. Eu declarar que o padrão de vida e comportamento da minha vida é Cristo se eu não me sujeito à vontade de Deus. Então, é mais uma reflexão que nós temos aqui nessa lição. Então vamos, assim como Cristo, nos sujeitar à vontade de Deus. Continuando aqui, outra coisa, zombaria e desprezo, 2.2. Salmo 22, 6 ressalta: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 6 ao 7. Quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Nova tradução na linguagem de hoje. Isaías 52, 14. Foi ridicularizado pelos homens conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos e pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz. Então, o sofrimento que ele passou, né? E a zombaria e o desprezo. Então, olha como Jesus, o comportamento de Cristo, como foi o comportamento de Cristo diante da zombaria e do desprezo. Ele aceitou, ele se submeteu sabendo que era a vontade de Deus. Então, é mais uma lição, é mais um exemplo para nós cristãos. Se eu sou cristão, eu vou poder ser abandonado, existe a possibilidade de eu ser desprezado, existe a possibilidade de eu ser ridicularizado, existe essa possibilidade. E diante disso, segundo a vontade de Deus, eu tenho que ter a capacidade de me submeter a isso. Então,
por causa do amor ao Evangelho, por causa da obra do Senhor, por causa do nome de Deus. Então, eu defendo o nome de Cristo, que é ridicularizado pelo mundo, que o mundo não aceita. É um Evangelho que o mundo não concorda. Então, eu tenho que entender que diante desses fatos, eu posso sim, existe a possibilidade de eu ser zombado, desprezado, ridicularizado como foi Jesus. E aí eu tenho que ter a mesma atitude que Cristo teve. Eu tenho que ser semelhante a Cristo. Eu tenho que me aproximar do comportamento que ele teve. Isso é ser cristão. Então, que nós possamos buscar isso. Que o nosso padrão de vida e de comportamento é o comportamento e o padrão de Cristo. Então, vamos continuar aqui. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. 2.3. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados e irmãos. Então, nós vemos aqui que o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Então, Jesus, ele não coloca desculpa para cumprir a sua missão. Ele não coloca em xeque ou na mesa a cruz, o sofrimento, a zombaria. Ele não fala, Senhor, a pessoa está me zombando, eu não vou cumprir minha missão. Eu estou sendo ridicularizado, eu não vou cumprir minha missão. Estou sendo desprezado, eu sou como um verme, as pessoas me ridicularizam e eu não vou cumprir minha missão. Não, ele vai até o fim. Porque mais importante que todos os fatores externos é a missão que Deus deu. Deus pode ter dado para nós uma missão. E aí vai até falar sobre missões, né? Essa lição. E nós temos a missão de pregar o Evangelho, nós a igreja. Nós temos a missão de ser sal na terra e luz no mundo. Ou seja, o nosso comportamento é diferenciado. A forma como nós nos vestimos tem que ser diferente. A forma como nós falamos tem que ser diferente. A forma como nós nos comportamos tem que ser diferente. A forma como eu trato a minha esposa, como a esposa trata o marido, a forma como trata os filhos, tem que ser diferenciada. A forma como que eu me comporto no meu trabalho, na escola, dentro da igreja também, porque a igreja, nós precisamos ser referencial também. O nosso comportamento na igreja, onde for, nós temos que trazer o comportamento de Cristo. E qual é o comportamento de Cristo? É que todos esses fatores não afetam a sua missão. E a nossa missão é o quê? Pregar o Evangelho com as nossas palavras e com a nossa atitude, nosso comportamento. Essa é a nossa missão principal. E é pregar o Evangelho com palavras e com o comportamento. As pessoas veem em nós a luz de Deus, a luz de Cristo. E essa missão não pode ser afetada por fatores externos, por nada que estiver acontecendo ao nosso redor pode afetar a nossa missão, pode nos tirar do foco. Então, por exemplo, estamos vivendo um momento aí de distanciamento social e isso não pode afetar a nossa missão. Nós temos que continuar sendo cristãos, continuar pregando o Evangelho, continuar com o comportamento cristão, né? Onde nós estivermos. Em um cenário, um ambiente que Deus nos colocar, nós temos que pregar o Evangelho e anunciar a palavra do Senhor. Então vamos lá, continuando aqui. Agora nós vamos para o ponto 3. Esse ponto 3 eu vou dar só uma
dar uma resumida nesse 3 para o vídeo não ficar tão longo, né? Não ficar tão longo. Ó, o sacerdócio real e os salmos missionários. Então, ó, estudadas as questões relativas às profecias, aos sofrimentos do Messias e seu sacrifício, conforme o Salmo 2:22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 167, 110 e 117. Então, esses 3 salmos que vão ser falados aqui. Ó. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, deixa eu ver se tem aqui na referência. Sim, ó, Salmo 110, do versículo 4. Vamos lá? Salmo 110, verso de número 4. Aqui, ó. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui no Salmo 110, está falando de Cristo, tá, irmãos? Falando de Cristo. Tanto é que no versículo 1 diz, ó, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta tu a minha mão direita, até que eu faça dos teus inimigos o teu escabelo. O Senhor enviará a vara da tua força para fora de Sião. Governe tu no meio dos teus inimigos. Teu povo estará se voluntariando no dia do teu poder, nas belezas da santidade, desde o útero da manhã. Tu tens o orvalho da tua juventude. Então, aqui fala de Cristo, e Cristo, ele é um sacerdócio, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui, Deus faz uma revelação através desse salmo, dizendo que o sacerdócio de Cristo, ele está acima, né, do sacerdócio de Arão. Vem lá da ordem de Melquisedeque, ou seja, é um sacerdócio supremo, superior. Né? Então, aqui nós vamos falar, ó, o autor vai falar. O Salmo 110:4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus, né, 5:6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo, Rei de justiça e Rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4:15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Então, aqui tem até alguns comentários aqui, ó, falando de Gênesis 14, é inegável que aqui haja simbolismo. O nome Melquisedeque pode ser traduzido por Rei de Justiça, em forte contraste com o rei de Sodoma, cujo nome era Bera naquela época. Aparentemente significa no mal, ou em mal ou no mal. Assim também, Birsa significa na iniquidade. Independentemente do sentido e da função original desses nomes, Sodoma estava condenada, como sabemos, mas Jerusalém, que não aparece em outra passagem de Gênesis, tinha a promessa de um grande futuro, como a cidade da escolha e da presença de Deus. Era totalmente apropriado, portanto, que o ancestral do povo Israel estivesse debaixo da bênção de Deus. Aí vai falando aqui. Então, a simbologia, né, que o episódio de Melquisedeque, né, quando Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14, então a ilustração, né, o rei da Babilônia, com essa tradução do nome dele de mal, de iniquidade, e Melquisedeque, né, que simbolizava rei de justiça, simbolizando a Cristo, né? Aí Sodoma, uma cidade simbolizando a maldade, e Jerusalém simbolizando a cidade de Deus. Então, é uma simbologia de Cristo, né? De como Cristo viria contra o mal, né? Ele vem trazendo uma esperança, né? Diante de tudo aquilo. Então, Melquisedeque é uma simbologia de Cristo. E isso é importante a gente saber que o Salmo trata de Melquisedeque,
apontando o sacerdócio de Cristo, que é supremo, eterno, é imutável, não tem sucessor, ele é sacerdote para sempre. Então vamos lá no 2, os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Como revelado a Abraão, o texto do Salmo 67, 2 revela este propósito. Para quê? O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. E assim o Senhor será adorado por todos os povos. Aí no final fala no 3 que todos os povos louvem ao Senhor. Então vamos lá, Salmo 67, verso 2. Vamos lá. Diz assim, ó, é um salmo pequeno, tem 7 versículos. Diz assim, ó, o 2. Que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Então, os salmos vão falar sobre missões, sobre estender essa salvação, essa mensagem, né? Então, que nós possamos praticar missões, né? E levar a mensagem do Evangelho. Então, os salmos não são só cânticos, né? Não são só declarações de louvor, mas os salmos são um chamado também para nós estarmos levando a mensagem do Evangelho, proclamando esse Evangelho. Então, como eu disse aqui, a nossa missão qual que é? É proclamar o Evangelho com palavras e com o nosso comportamento. Não adianta eu pregar o Evangelho com palavras se o meu comportamento não condiz com a palavra do Evangelho. Então isso é muito importante. Então às vezes eu quero pregar a mensagem, mas a mensagem que eu estou pregando com o meu comportamento está adversa à mensagem que eu falo. Então que nós possamos estar dentro, desse comportamento cristão, dentro da mensagem, e que isso seja para louvor e glorificação do nome do Senhor. Tá? Essa é a lição de número 2, no nosso trimestre aqui. Deus abençoe você que ouviu essa palavra e que Deus possa falar melhor com o Espírito Santo ao seu coração e que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Então, se comporte como Cristo, seja como Cristo, busque ser semelhante a Cristo, leve a mensagem, pregue a mensagem, tenha um comportamento cristão adequado. Essa é a vontade de Deus e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.